Nardes, ela é física pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado também em física pela Universidade de Minas Gerais. Ela fez o doutorado em física no Max Planck Institute for Science of Light. Ela realizou um pós-doutorado no grupo Enlight, no Departamento de Física da Federal de Minas Gerais. Ela é uma jovem docente aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Física. Ela chegou em 2017, já é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq, tem experiência na área de física, com ênfase em ótica quântica e informação quântica, atuando principalmente nos temas comunicação quântica a longa distância, repetidores quânticos, correção quântica de erro e dinâmica de sistemas quânticos abertos. Ela é membro permanente do programa de pós-graduação em física, tem 16 trabalhos publicados, já orientou uma dissertação, supervisionou um pós-doutorado e 2 iniciações científicas, e atualmente ela orienta 3 trabalhos de dissertação e 2 iniciações científicas. Eu tive o prazer de conhecer Nádia há uns 2 anos, né, Nádia, eu acho? Uhum. E tive a oportunidade de ver essa apresentação da Nádia no evento da Sociedade Brasileira de Física, e eu fiquei super encantada e gostaria de compartilhar com todos. Então, Nádia, a sala é sua, fique à vontade, muito bem-vinda e obrigada, viu? Tranquilo. Então, a Claudete falou, eu sou professora no Departamento de Física e eu sou membro também do grupo de trabalho sobre questões de gênero da Sociedade Brasileira de Física. Então, esse tema, ele me bom, já me interessava antes, mas agora eu estou bem em contato com essa discussão por causa da Sociedade Brasileira de Física. Se a gente olhar, então, para o percentual de mulheres na física, a gente vê 2 problemas. Então, estou vendo aí, eu tenho 24% de mulheres, né, entre os estudantes na graduação, no doutorado esse número cai para 16%, e entre os docentes esse número é 15%, mas se você for olhar entre os docentes, quem que tem bolsa de produtividade do CNPq, quem que tem bolsa de produtividade do CNPq? Você vai ver que esse número vai caindo. Então, não só não estão entrando muitas estudantes, né, para o curso de física, mas essas estudantes, elas não estão seguindo a carreira, né? Então, tá acontecendo esse efeito aí que a gente chama como se fosse de um vazamento, né? É o cano que a água está vazando e está diminuindo aí o número de mulheres na física. Bom, eu gosto de colocar esse exemplo aqui, porque uma vez eu ouvi, Nádia, mas isso daí é porque agora está entrando mais alunas, isso vai mudar, daqui a pouco isso muda, vocês estão muito apressadinhas. Então, só para a gente ter uma ideia do que a gente não está apressadinha, isso são os dados da Bolsa de Produtividade do CNPq, a proporção de homens e mulheres. E a gente vê, então, que desde 2001, essa proporção não tem mudado, né? Então, de 2001 a 2015, essa proporção não mudou muito. Então, não só esse número tem se mantido, essa entrada das mulheres, de fato aumentou nos últimos anos a entrada das mulheres, mas isso não tá sendo suficiente para reverter o quadro, né? Para que tenha uma mudança mais efetiva, se eu for pensar em termos dos docentes. Bom, Claudete, eu acho que seu microfone está aberto, ou alguém tem um microfone. Estou ouvindo. Bom, eu queria colocar essa questão da representatividade, eu gostaria de que esse problema não fosse tratado como um problema de física, onde vou tratar os homens como círculos azuis, as mulheres como triângulos rosa, e agora a única preocupação que eu tenho é enfiar mais triângulo rosa ali naquela caixa, de tal forma que eu aumente a proporção dos triângulos rosa dentro daquela caixa. Então, não é esse o meu objetivo, né? Queria deixar isso claro. E aí, acho que é importante a gente pensar um pouco, que a gente está falando, né, estão querendo discutir a condição, né, da representatividade das mulheres na física, mas quem são as mulheres na física que a gente tem em mente, né? Então, aqui eu coloco o exemplo das 4 prêmios Nobel em física, e aí a gente já vê um perfil.
Então, são mulheres brancas, né? Nesse caso, mulheres do hemisfério norte, que têm com acesso a recursos, né? E eu acho que a gente tem que trazer a discussão pensando no contexto brasileiro. O que significa querer mais mulheres na física? Então, acho que é importante pensar um pouco na história, né, do Brasil. E aqui eu trago alguns marcos. Então, em 1827, as mulheres começam a poder frequentar escolas elementares. E em 1879, elas podem frequentar o ensino superior. Mas, bom, se a gente for olhar para a Lei Áurea é de 1888. Então, aqui, de novo, quando a gente está falando mulheres, a gente está se referindo às mulheres brancas. As mulheres negras não estavam podendo frequentar o ensino superior. E o fato da gente ter, então, esse passado, né, escravocrata e esse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade, reflete não só na questão da diversidade pensando em gênero, mas também pensando na questão racial. Eu acho que é importante trazer isso, né? Então, a gente vê que isso ainda é importante, essa diferença, né? Se a gente for olhar aqui, só para ilustrar, a taxa de analfabetismo. Então, na população branca, essa taxa é menor do que na população negra, né? Na população preta ou parda, e isso vai se refletir também nos nossos quadros de docentes. Então, a gente vê aqui que os quadros de docente, eles são predominantemente brancos, sendo que a gente tem uma população, né, predominantemente negra. E não só isso, então, queria trazer primeiro essa questão da diversidade, que eu acho importante a gente pensar ela, ampliar, não só pensar na questão de gênero. Mas se a gente for olhar, então, outros dados, a gente vê que as mulheres negras, elas acessam cerca de 30% a menos das bolsas do CNPq em relação às mulheres brancas. Então, acho que é importante também, quando a gente está tratando de um marcador, né, pensando homens e mulheres, a gente não tratar desses marcadores de forma separada. Então, eu preciso pensar o que esses marcadores, mas combinar esses marcadores. Então, eu vou entender a realidade de uma mulher negra não é a mesma realidade de uma mulher branca, que não é a mesma realidade de um homem negro em comparação com um homem branco. Isso, inclusive, para pensar, se a gente vai pensar em políticas públicas, né? O que a gente vai fazer? Então, a gente está vendo aí que dentro dos grupos ainda há diferenças. Eu não posso tratar todas as mulheres, o problema da física que é a representatividade das mulheres. Não. E aí, só para reforçar esse ponto, esse foi um trabalho feito pelo grupo de trabalho de gênero, a gestão anterior à minha, que a gente começou, o novo grupo começou desde o ano passado. Isso foi um trabalho que eles fizeram. Foi a primeira coleta de dados da Sociedade Brasileira de Física. Então, eles fizeram um formulário onde eles pediram para as pessoas, os sócios, responderem de forma voluntária. Então, tudo que tem aqui de certa forma, a estatística, você não pode dizer que representa a Sociedade Brasileira de Física, porque foi de forma voluntária. Então, a estatística é um pouco complicada, mas ela traz uma ideia, né? E aí, o que eu vejo é que eu tenho uma predominância aí, 68% de homens dentro da sociedade, mas, se você for ver a questão racial, eu tenho uma predominância também de brancos. Então, é isso, insistindo nessa questão, eu acho que a gente tem que começar a debater diversidade dentro da física e dentro de outras áreas da ciência. Bom, então, eu queria trazer aqui alguns pontos que eu acho que são razões que eu vejo para essa baixa e para a queda de representatividade das mulheres na física. Então, o primeiro ponto é a questão do estereótipo. Então, o estereótipo é um conjunto de pressupostos, ideias pré-concebidas, que formamos sobre como uma determinada categoria deve parecer, ser e se comportar. Então, o primeiro estereótipo mais, vamos dizer assim, de certa forma, inofensivo, é meninas vestem rosa, né? Meninos vestem azul. Ou meninas brincam de boneca, meninos brincam de bola, que está aqui exemplificado nesses blocos de atividade, né? Você vê bem aparecendo. Já aparece aqui o astronauta, os meninos, o bloco de rapazes tem uma aeronave, e as meninas aqui
comida, ursinho. E esse estereótipo ele vai indo para coisas de mulheres não sabem ler mapas, mulheres não sabem matemática, mulheres são menos inteligentes do que os homens. E aí eu vou mostrar alguns estudos para exemplificar isso. E aí a gente tem um problema que um outro estereótipo, na física pelo menos, é a história de precisa ser muito inteligente, né? Você faz física, ou você é doido, ou você é muito inteligente. Sempre a reação é isso, nossa, você é doido, você é muito inteligente. Então, você combina dois estereótipos, é uma expectativa de que precisa ser muito inteligente para fazer aquilo, com uma outra expectativa de que, bom, eu não pertenço ao grupo dos muitos e muito inteligentes, né? Então, isso é uma combinação não muito positiva para as mulheres. E aí, só para exemplificar aí, eu coloquei essa pesquisa que foi feita foi uma pesquisa olhando para as buscas nos Estados Unidos, da seguinte pergunta: será o meu filho um gênio ou superdotado, ou será minha filha uma gênia superdotada? Tá? Então, os pais estão preocupados ou estão interessados se o filho ou filha eles são super inteligentes. E aí, o que ele percebeu, esse pesquisador, é que para cada 10 vezes que aparece a pergunta "Is my daughter gifted?", aparece 25 vezes "Is my son gifted?". Tá? Então, 25 vezes aparece mais vezes a pergunta será que meu filho é superdotado. E aí é interessante aqui ver um outro estereótipo, né? A pergunta, será que o meu filho está com sobrepeso? Para cada 10 vezes que aparece, será que meu filho está com sobrepeso? Aparece 17 vezes, será que a minha filha está com sobrepeso? Que é um estereótipo da aparência, né? Então, tem uma exigência com a aparência das mulheres que é maior do que com os homens. E é interessante ver que, se você for olhar de fato para o percentual de meninas superdotadas, as meninas têm uma chance de 11% a mais de ser superdotada. E os meninos têm uma chance de 9% a mais de estar com sobrepeso. E esse estereótipo de gênero é uma coisa, então, essa expectativa, né, que aparece aí na expectativa dos pais, isso vai sendo introduzido já muito cedo. Então, isso aqui é um estudo onde eles estão olhando para estereótipos de gênero sobre habilidade intelectual, e o que eles veem é que, a partir dos 5 anos, isso já começa a fazer uma diferença. Então, uma parte do estudo é o seguinte, eles pegam um grupo de crianças, e aí eles vão contar uma história onde tem um personagem, que esse personagem é muito, muito inteligente. Só que eles contam a história de um jeito que não dá para perceber se é um homem ou uma mulher. E aí eles perguntam para esse grupo se eles acham que aquele personagem é um homem, uma mulher, uma menina ou um menino. E o que eles percebem é que com 5 anos, tanto as meninas como os meninos vão se identificar vão identificar o personagem com o seu próprio gênero. Então, né, as meninas vão falar que é uma menina ou uma mulher, e os meninos vão falar que é um menino ou um homem. Com 6 anos, isso já muda. Os meninos continuam achando que aquele personagem pertence ao próprio grupo de gênero, as meninas já não mais. O A e o C são só 2 amostras diferentes, mas você vê que aparece o mesmo resultado. A outra parte do estudo é uma história onde aparece um personagem que tem essa característica aí do niceness, né, da simpatia. E aí você vê o invertido. Então, com 5 anos a diferença não é tão grande, mas com 6 anos as meninas se identificam com esse personagem aí, né, simpático, agradável, e os meninos não mais. Isso também, né, reforça, mostrando aí, exemplificando esse estereótipo de gênero, né? Então, as meninas, elas são esperadas para ser mais suaves, mais delicadas, isso são tudo construções do estereótipo, né? E isso vai... Então, é interessante notar que esse estereótipo, ele já vai sendo... Isso já vai sendo introduzido muito cedo, até para a gente pensar, né, ações, como é que a gente vai atrair meninas para as ciências, onde que a gente vai ter que estar trabalhando, onde que é importante estar atuando, não só, né, nos últimos anos na escola, mas já antes tentar mudar um pouco esse cenário, mas isso vai se perpetuando.
Então, esse é um outro estudo, olhando para estudantes. Nos Estados Unidos, foram grupos de estudantes, como se fosse do básico, assim. E aí, o que eles perceberam que estudantes com nota A, elas se avaliam, nas cadeiras de física. Elas têm uma autoavaliação similar a estudantes homens com nota C. Então, o estudo é o seguinte, a gente pergunta, como você avalia o seu conhecimento sobre leis de Faraday, né, eletromagnetismo? Excelente, muito bom, bom, regular, ruim, péssimo. E aí, o que eles estão vendo é isso, que as alunas com nota A, elas estão avaliando da mesma forma que os alunos com nota C. Então, você vê que essa crença que as mulheres são menos inteligentes é uma coisa que ela começa muito cedo e ela vai continuar durante a vida da pessoa, e isso vai sendo reproduzido, né? E vai tendo impacto. Bom, isso é um ponto. Um outro ponto é a falta de exemplos. Não tem mulher na física, eu não estou vendo mulher ali na física. Por que eu vou pensar em fazer um negócio onde não tem nenhuma mulher? Né? Para que eu vou inventar essa ideia? E aí, isso é um outro exemplo do impacto, então, né, de exemplos para que as alunas elas escolham essas carreiras desse grupo aí, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Foi um estudo feito pela Microsoft. Por que as meninas na Europa não estão estudando esse grupo? E o que eles percebem então, aqui eles estão tentando olhar esse impacto da falta de exemplos, e eles têm, então, dois grupos. O grupo das meninas que tem algum exemplo, que seja uma tia que é cientista, ou a amiga dos pais. Então, algum exemplo, não precisa ser os pais, não precisa ser alguém da família, mas algum exemplo próximo. E o que eles perceberam, então, uma das perguntas era relacionada sobre se essas alunas, elas se sentem, eu vou traduzir o powerful como poderosa, tá? E fazendo ciências, e aí o que a gente vê é que o grupo que tem algum exemplo, 61% diz que sim. Aqui no grupo que não tem exemplo, só 44% diz que sim. Um outro ponto era se sabe como seguir uma carreira, né, relacionada a esse grupo aí de ciências, tecnologia. O grupo que tem algum exemplo de 74% diz que sim, contra 51%, né, tem uma diferença bem grande. E a outra coisa que eu achei interessante também, se você sabe como que essa carreira é relevante e quais empregos estão relacionados a essa carreira. E aí 73% diz que sim, contra 53%. Então, realmente faz uma diferença você estar em contato com alguém que está fazendo ciência, né? E eu achei também, legal olhar esse estudo, tem bastante dado, mas uma outra coisa que eu achei que me chamou a atenção de alguns relatos, eles colocam alguns relatos das alunas, e uma coisa que eles identificaram é que as alunas elas se identificam com a característica de criativa. Em geral, as alunas elas sempre se identificam com a característica de criativo. E elas não identificam a carreira de cientista como uma carreira criativa. Então, elas não se veem naquela carreira, porque uma das coisas que elas não identificam é a criatividade. E eu acho que isso é uma coisa que a gente a pensar, né? O que a gente está passando para a comunidade, que a comunidade não identifica que um cientista ele precisa ser uma pessoa criativa. É legal ver isso. Bom, um outro ponto é o fato da universidade ser um ambiente inóspito. Então, pensando na física, quando eu entro na universidade e começo a fazer as disciplinas do básico, eu vou ter uma situação onde eu vou entrar numa sala que tem 110 alunos, e nessa sala de 110 alunos vão ter 6 mulheres. Então, isso já é desconfortável. Para além disso, a gente sabe que durante tanto o curso de graduação, mas isso também depois, você vai ficar ouvindo piadinhas, comentários desmotivantes. A gente teve, eu não sei se isso de fato se tornou público, mas o grupo Cíntia
né, não sei se vocês conhecem, que é um coletivo ali do SIM, eles começaram a coletar alguns relatos de estudantes, de coisas que elas ouviram de professores do CCM, e é bem, claro que não é geral, né, todo mundo está falando essas coisas, não, eu sei que são alguns casos específicos, mas é muito triste ver que tem alguns casos específicos que estão falando umas atrocidades, do nível de, bom, o que você está fazendo aqui? Você tá fazendo engenharia para arranjar marido? Coisas desse nível. Um outro ponto, para além disso, né, da gente já ter essa coisa, eu coloco o ETzinho, porque você fica se sentindo um ET, né, quando você entra num ambiente totalmente masculino. Para além das piadinhas e dos comentários machistas que a gente ouve, tem uma questão também que a universidade, a academia, é uma estrutura rígida e hierárquica. E quando eu tenho uma estrutura rígida e hierárquica, em geral, o grupo dominante, ele não vai querer sair de forma tranquila. Então, acho que isso é importante também a gente pensar, né, quando a gente tem essa hierarquia tão forte, o que de fato, como que os grupos dominantes, eles estão sendo sensibilizados para esse debate. Acho que isso é um ponto importante. Porque isso é uma coisa também que eu gosto de falar. A questão da falta de diversidade na física e em outras áreas, eu acho que não pode ser encarado como um problema das mulheres ou das pessoas negras ou de algum outro grupo subrepresentado. Esse tem que ser encarado como um problema da comunidade. E é importante que a comunidade, ela se sensibilize nesse sentido. Porque, sim, a gente pode ficar aqui batendo a tecla, todo seminário que me convidam para falar sobre questão de gênero na física, eu vou. Eu nunca recuso, isso é uma coisa que, assim, eu tenho como princípio, que eu acho que é um debate que tem que ser levado a todos os lugares. Eu vou em escola, vou em tudo que me chama, eu vou. Mas o que eu percebo não adianta só a gente ficar falando. Então, eu preciso que os meus colegas, eles se sensibilizem e também falem sobre isso. Acho que é um pouco a questão que as mulheres têm falado sobre o machismo também. E aí, só para também exemplificar, né, essa coisa dos comentários desmotivantes, a gente teve aí, alguns anos atrás, esse cientista, esse prêmio Nobel, o Tim Hunt, que falou que as cientistas mulheres, elas causam problemas para os homens nos laboratórios. Porque ou elas se apaixonam por você, a frase toda não é essa, tipo assim, ou elas se apaixonam por você, ou você se apaixona por elas, ou você critica elas e elas choram. Então, realmente, é um grande problema ter cientistas mulheres dentro do laboratório. Bom, uma outra questão que eu acho também que é um ponto bem importante, que a gente não debate de forma séria, é a questão da violência, do assédio moral e sexual dentro do ambiente universitário. Aqui eu trago, então, um estudo da Avon, do Instituto Avon, sobre violência contra a mulher no ambiente universitário. Isso foi um estudo feito em 2015. E aí, só para a gente ter uma ideia, eles perguntam, então, para as estudantes se elas já sofreram algum tipo, né, de violência por ser mulher, por um homem dentro da universidade ou em festas acadêmicas, e 10% diz que sim. E aí, o que eles fazem, que é interessante, eles colocam, então, isso seria, então, né, a pergunta espontânea. Quando eles colocam uma lista de tipos de violências, que seria a pergunta estimulada, eles percebem que 67% das estudantes marcam algum tipo de violência. E aí essa lista tem desde meu nome foi colocado em alguma competição de beleza sem o meu consentimento, até coisas de fato, eu fui tocada sem o meu consentimento, ou sofri. Então, tem vários tipos, eu diria assim, de violência, tá? Mas 67% das mulheres marca ali algum tipo de violência. E aí, também, pode ser que fosse o contexto universitário violento e a física não, é diferente desse contexto universitário. E o que a gente vê é que isso não é verdade. Então, isso também foi identificado aí nesse estudo feito dentro da comunidade da física no Brasil. Então, entre os membros, né, da SBF, 12% diz já ter sofrido algum tipo de assédio sexual e 38% diz já ter sofrido algum tipo de assédio moral.
Se a gente olha, então, entre os grupos, separa mulheres e homens, a gente vê que as mulheres, 32% diz já ter sofrido assédio sexual. Então, acho um número bem alto, né? E uma outra coisa que eu acho importante notar, então, isso aqui eu acho que é totalmente alarmante. A outra coisa é a gente pensar que 38% da comunidade, né, 38%, tudo bem, das pessoas que responderam, estão dizendo que já sofreram algum tipo de assédio moral. Então, que tipo de ambiente acadêmico que a gente está construindo para além da violência contra a mulher? A gente está construindo um ambiente acadêmico violento, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar também. Bom, uma outra questão é a dificuldade de conciliar a carreira de cientista ou de pesquisadora, de professora, com a maternidade. E hoje eu até lembrei, porque eu coloquei aqui, porque a gente teve uma ótima notícia semana passada e é importante aqui. Mas primeiro ponto, quando você vê lá, então, entra estudantes, poucas, né, 24% de mulheres na física, e aí você vê que esse número cai, o primeiro ponto onde ele cai é na pós-graduação. Então, uma questão que existia era a falta de licença maternidade na pós-graduação. Hoje em dia, né, desde 2006, o CNPq aprovou uma portaria que concede 90 dias de afastamento para as bolsistas após o parto. A CAPES, ela, só 4 anos depois, ela deu uma prorrogação, tem essa prorrogação também de 4 meses na bolsa. Bom, então a gente teve essa notícia aí de semana passada, de que agora é possível, existe um espaço para incluir licença maternidade no currículo Lattes. Então isso também foi há muito tempo, né, as mulheres já estavam pedindo esse espaço dentro do currículo e não tinha como colocar. Muita gente colocava naquelas observações finais, né, que você pode escrever qualquer coisa, mas não tinha um espaço específico. E aí, isso mudou no CNPq. Eu não olhei o currículo ainda para ver como é que está, mas pelo que eu vi, isso passou está valendo agora, tem como incluir isso no currículo Lattes. Legal, é ótimo, acho que é importante a gente ter isso, mas eu já deixo aqui, acho que é um ponto para ficar prestando atenção, é como que os comitês de áreas vão tratar essa informação. Então, não só a informação ela tem que estar disponível, claro, ela tem que estar disponível, mas como é que isso vai ser tratado num concurso? Como é que isso vai ser tratado para você ganhar uma bolsa de produtividade? Isso precisa estar claro. Eu não sei como é que é o comitê de área da química, mas eu sei do comitê de área da física. Não existe nada explícito de como esse tempo de licença maternidade é tratado. Então, isso é uma questão que a gente tem debatido no grupo de trabalho de gênero. Agora, na última seleção das bolsas de produtividade, a gente tentou pedir que eles oficializassem qual que é como eles têm, né, avaliado isso, porque a resposta deles é que eles já têm tratado a licença maternidade de alguma forma na avaliação da bolsa de produtividade. Mas a gente não sabe direito como, então acho que é importante não só que isso apareça, mas que isso realmente seja considerado na hora da seleção. Um outro ponto, né? Então, isso aqui foram as questões técnicas. A outra questão é a queda na produção científica. Então, aqui, só para exemplificar de novo, isso é um trabalho do Parenting Science, que é um grupo, né, majoritariamente de mulheres, tratando a questão da maternidade dentro da carreira científica, e eles olham, então, para o impacto da maternidade e paternidade na carreira científica no Brasil. E aí, o que eles veem, isso aqui é pensando para a maternidade, tá? Para as mulheres, então, a carreira está lá, a pessoa entra, está publicando, aumenta. Quando nasce a criança, essa produtividade, ela decai, mas o que eu acho que é bastante impressionante aqui é que aqui nós estamos 5 anos depois que a criança nasceu, esse nível, essa taxa de produtividade aí, ela não voltou. Então, esses dados são muito relevantes para se pensar como é que a gente está tratando o impacto, né, da maternidade na carreira das cientistas. A gente está vendo aqui que não é uma coisa de meses, é uma coisa de anos, né? E eles também fizeram um trabalho bem legal, assim, eu super recomendo para quem não conhece o grupo do Parenting Science, entrar no site deles, que eles têm muita coisa.
elas, vou falar elas porque acho que tem um homem dentro do grupo, sobre a produtividade acadêmica brasileira durante a pandemia. E aqui eu peguei só um recorte, porque são vários dados, docentes que submeteram artigos científicos como planejado. Então, aqui eles estão olhando o efeito, combinando raça e gênero, e o que eles veem, o que a gente consegue identificar aqui, é que o grupo mais afetado são as mulheres negras, tá? E aí, o que eu acho também interessante ver, se eu vejo aqui, as mulheres brancas sem filhos, elas estão publicando, tiveram um impacto similar aos homens negros com filhos. Isso para reforçar essa coisa da interseccionalidade. Como é importante a gente não tratar só a questão de gênero, desvincular ela de raça. Não, a gente precisa olhar esses marcadores cruzados. Tá? E aí, como a gente também já esperava, os homens brancos foram os grupos menos afetados durante a pandemia. Pensando aí no cenário acadêmico. Bom, o último ponto, então, que eu acho que é de razão, e aí também, isso são alguns pontos que eu acho interessante debater, claro, essa discussão, ela não é simples, tá? Ela não se encerra nesses pontos, eu nem quero advogar sobre, sim, eu acho que esses pontos que eu trouxe, mas não quero dizer que eles são únicos, não. Mas uma outra questão, então, a gente vê, bom, eu tenho uma sociedade me dizendo que aquela carreira, ela não me pertence, eu entro, falo, não, eu quero estudar isso, eu entro e vou estudar física, e ainda tenho toda uma certa de desmotivações dentro do curso de graduação, e a gente vê que ainda tem, para além disso, existe de fato um preconceito que vai estar agindo de forma ativa, uma forma menos subjetiva, vamos dizer assim. Então, os artigos produzidos, isso foi um levantamento da Nature, que eles fizeram, olhando para os artigos produzidos dentro da revista, dentro de todas as revistas do corpo editorial da Nature, que os artigos produzidos, onde a mulher é a primeira autora, eles são menos citados. Então, eu peguei aqui do Brasil, esse dado do Brasil, a média de citação, que aí é calculado pelo número total dividido pela expectativa ideal de citações, é de 0,94 em artigos publicados por homens. Em pesquisas assinadas por mulheres, o número caiu para 0,80. Então, a gente vê, bom, a mulher vai estar lá, fazendo um esforço para produzir, e mesmo assim, os artigos dela vão ser menos citados do que os homens. Ou elas vão ser menos convidadas para a conferência, o trabalho dela vai aparecer menos, né? E uma outra coisa também, isso é um outro estudo da Elsevier, olhando para questões de gênero no mundo inteiro, e esse estudo é muito legal porque eles escolhem alguns países como estudo de caso, e o Brasil está. Então, você tem muito dado do Brasil, e aí você consegue comparar, a Índia está também, então você consegue comparar países com realidades parecidas e ver, bom, será que de fato é um problema que o Brasil a nossa realidade econômica, que isso que está fazendo essa diferença? Aí você vê que não, a Índia está indo com outra realidade. Então, eu acho bem interessante esse estudo. E o que eles identificaram é que as mulheres têm menos mobilidade internacional. Então, se eu estou viajando menos, eu provavelmente estou colaborando menos com grupos internacionais, e isso vai ter um impacto na minha carreira, vai ter um impacto não só que provavelmente eu vou estar publicando menos, mas o impacto também das publicações que eu estou tendo é menor. Tá? Bom, o que pode ser feito a respeito disso, né? Então, o que eu vou trazer aqui também algumas coisas que eu tenho pensando nesses pontos. O primeiro ponto que eu vejo é a gente começar a ter espaço onde esse assunto possa ser debatido. Então, eu acho que é importante, hoje a gente está aqui nesse seminário, mas o que eu vejo, assim, eu participo de vários eventos de mulheres na ciência, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e aí sempre tem coisa sendo organizada e é muito legal participar, mas o que eu vejo quando eu olho assim para a plateia, as professoras estão lá,
Nos alunos, os alunos e as alunas, aí você já vê que é uma coisa que, né, que toca mais ambos os grupos, mas se você for ver entre os docentes, é raro aparecer docente homem nesses dias, assim, para esses debates. Então, não só os espaços, eles precisam, né, estar lá, né, existirem, e para além de Internacional da Mulher, né, pensar também nas conferências, como é que a gente está colocando esses debates. Mas que esse debate ele seja um debate que seja interessante para todo mundo, né? Que apareça, que os homens apareçam para discutir também. Acho que isso é importante. Bom, eu super acho que as mulheres elas precisam se organizar. Eu acho que a gente faz coletivo, grupo de estudo, que seja. Acho bem importante. Inclusive agora a gente está com um coletivo lá na física. Em breve também estamos pensando ações. A gente ficou inspirado lá com o grupo da Cíntia. E agora estamos com o coletivo Impedância. Quem sabe, não sei se na Química tem algum coletivo, aí Claudete pode me contar agora no fim, mas acho que é importante, a gente pode até pensar em ações amplas, né, para o CCN. Ter contato com outros grupos e departamentos, então é importante, eu acho, fazer essa troca, inclusive porque a realidade da física, por exemplo, é uma realidade, essa questão da subrepresentatividade, muito forte na filosofia. A filosofia é um lugar onde vai estar com, basicamente, a mesma coisa, tudo isso que eu descrevi dos dados ali, é muito parecido. Então, eu acho que é importante a gente trocar fora das ciências exatas. Porque essa discussão da subrepresentatividade, né, da diversidade, não é uma discussão nova. Tem muita coisa sendo debatida sobre por que né, a questão das mulheres na ciência. Tem muita coisa sendo debatida e acho que às vezes a gente, nas ciências exatas, não está tendo contato com isso porque a gente não está conversando com outros grupos para saber o que tem de literatura, por exemplo, né, sendo debatido sobre isso. Bom, isso é um ponto. Um outro ponto, eu acho que é sempre ter como orientação que o politicamente correto é mais legal para todos. Se a sua piadinha machista, você acha ela muito, muito engraçada, lembrar de que, né, não, talvez eu possa pensar em outro tipo de humor, que seja, que não precise, né, explorar os grupos subrepresentados para ser engraçado. Acho que isso parece besta eu estar falando isso, mas infelizmente tem que falar. Pensar em políticas públicas de inclusão, então a gente vê cotas, como é que a cota tem um efeito importantíssimo aí na educação de nível superior, né? A gente vê um efeito revolucionário, né? De como é que a população negra está tendo acesso ao ensino superior igual nunca teve na história. E aí eu coloco uma provocação também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, como que a gente vai pensar cotas na pós-graduação. A gente tem um problema de diversidade na pós-graduação e a gente não debate ele. Então, acho que é importante a gente começar a debater. A gente tem alguns lugares, pelo menos na física, tem alguns lugares, na Unicamp, eu acho que eles começaram a pensar cotas na pós-graduação. Então, acho que é importante a gente se abrir para esse debate, né? Não tenho resposta de como isso é implementado, mas acho que é importante discutir, a começar por aí, né? Bom, só coloquei alguns exemplos aqui, creches, né? A gente pensar o que tipo de apoio que a gente tem aí para essas mães cientistas dentro do ambiente acadêmico. Um outro ponto que eu acho que pode ser relevante é esse processo de arbitragem double-blinded. Eu não sei qual é a realidade da química, mas na física não é. Em geral, a pessoa que está sendo referir, ela sabe quem que ela está avaliando o trabalho, né? Quem e da onde que é essa pessoa. Então, isso não é só uma questão para as mulheres. Eu tenho certeza que tem uma correlação aí também. Se é um trabalho só de brasileiro, isso vai ter uma chance menor de ser aceito, porque se é um trabalho só de um grupo europeu, ou dos Estados Unidos, ou que seja algum outro país. Então, pensar outros processos de arbitragem, que em algumas áreas já acontece, tá? Então, não é uma coisa total de outro mundo, mas na física esse também é um debate delicado. Quando fala em double-blinded, o povo acha uma coisa como se fosse de outro mundo. Um outro ponto é isso. Então, se a gente, né, falando a questão da falta de exemplos, na hora de organizar uma conferência, pensar nisso. Pensar, bom, como é que tá? Quantas convidadas tem? Quantas pessoas negras tem
falando, né, como convidados nessa conferência que eu estou organizando. Bom, eu vou montar um comitê de organização. Quantas mulheres tem? Quantas pessoas negras tem nesse comitê? Eu acho que é importante. Isso foi muito... chega a ser engraçado. Vou falar engraçado, não sei se é a palavra apropriada, mas eu dei esse seminário tem 2 semanas, e semana passada saiu a programação de um encontro de física estatística, um encontro grande dentro da física, e só tinha convidado homem. Isso foi uma crise dentro da comunidade. Mas aí é só para... Eu fico, às vezes, assim, eu acho que eu estou falando umas coisas tão besta, e aí eu percebo que não, que a gente está realmente ainda... O debate, ele não saiu da bolha. É a impressão que dá. E uma última provocação, assim, que eu queria colocar, eu acho que a gente tem que repensar o que a gente está considerando como meritocracia. Assim, acho que eu não quero falar mal da meritocracia, não, mas acho que a gente precisa repensar o que a gente está considerando como meritocracia. E aí eu queria colocar só um trechinho aqui de um artigo do Carl Ryman, que é um prêmio Nobel, e que tem trabalhado com essa questão da meritocracia, ou como que a gente está... Ele está trabalhando, na verdade, com métodos de avaliação alternativos, dentro basicamente da graduação, e métodos de aprendizagem, aqueles aprendizados ativos, né, que é um pouco daquilo que você vai trazer o conteúdo, não é o professor escrevendo lá no quadro, dando o conteúdo e o aluno anotando totalmente passivo. Então, o aluno vai ser totalmente ativo na construção do conteúdo. E aí, esse artigo ele escreveu, é uma nota que ele escreveu para a PS, e esse artigo ele escreveu basicamente na época do movimento do Black Lives Matter, né, na época das manifestações, e ele fala o seguinte: então, à medida que o país enfrenta o racismo sistêmico e outras formas de discriminação, nós do ensino superior, incluindo departamentos de física, precisamos refletir sobre como podemos estar inadvertidamente sustentando essas barreiras. Quando os departamentos atribuem diferenças no desempenho dos alunos a diferenças de talento, em vez de diferenças de privilégios educacional, eles estão sustentando e aumentando essas desigualdades sistêmicas. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Porque o fato dessas desigualdades de privilégio, elas não serem consideradas de forma mais clara, ou a gente não está considerando isso de forma efetiva, vou colocar assim, durante a graduação, isso faz com que a gente continue privilegiando grupos já privilegiados, tá? Então, acho que é importante a gente se abrir também para esse debate. Bom, eu trago aqui um pouquinho do trabalho do grupo de trabalho de gênero. Eu sei que nesse contexto aqui ele talvez não faça tanto sentido, porque isso foi o seminário que eu dei lá na Sociedade Brasileira de Física. Só queria falar um pouco do que a gente está trabalhando agora de atividades, para ter um pouco, exemplificar assim, o que eu acho que são atividades legais. A gente tem um prêmio para físicas em começo de carreira, que é o prêmio Carolina Nemes, que agora a gente está trabalhando nele, está selecionando as candidatas. A gente está trabalhando em colaboração com um grupo de trabalho de equidade racial para elaborar um guia para conferências. Eu não sei qual que é a prática da química, se nas conferências já tem guias. Quando você vai montar, ou até de guias de conduta, para a Sociedade Brasileira de Física não tem, então quando você vai para uma conferência, não tem nenhum material de guia de conduta, isso em alguns outros lugares você recebe, né, no primeiro dia fala, não é legal abordar a sua colega dessa forma, deixa mais claro isso, a gente não tem aqui no Brasil, na física, isso não existe. Uma outra coisa que a gente tem feito, isso em colaboração com a Sociedade Americana de Física, a gente foi convidado para participar desse evento, que foi um evento de alunas de graduação na física, e foi muito legal mesmo, assim. E uma ideia bem diferente de conferência, uma coisa muito mais de mesas, perguntas, as alunas poderem perguntar para as professoras, de criar redes, né? E aí a gente está organizando um evento desse no Brasil para o ano que vem. Então, a gente vai ter esse evento de alunas de graduação em física,
E também, se tiver algum evento desse na Química, eu vou querer saber, porque vai ser legal para ver, né, o que está acontecendo nas outras áreas. Bom, por último, então, por que eu acho que a gente deve almejar uma maior diversidade na física ou nas ciências, ampliando? Primeiro, por uma questão de democracia, né? Todos os setores da sociedade, eles devem possuir as mesmas oportunidades de concorrência e acesso às posições de liderança dessa sociedade, sejam elas políticas, econômicas ou científicas. Por uma questão de excelência, então, na medida que aumentamos a quantidade de mulheres e de outros grupos sociais subrepresentados na ciência, a gente contribui para um aumento geral da concorrência, né? Por uma questão de eficiência. Então, tem vários trabalhos mostrando que grupos mais diversos, eles tendem a ser mais produtivos e mais criativos. Tá? Então, não é só uma questão de democracia e você está aumentando a concorrência, você, de fato, deixa esse grupo mais criativo quando você tem mais diversidade, diversos pontos de vista ali naquele grupo. Então, era isso que eu queria trazer. Obrigada por terem me ouvido. Obrigada, Nádia, foi ótimo. Eu gostaria de sugerir a todo mundo que a gente abrisse os microfones para bater palmas para a Nádia, por favor. Nádia, se você quiser parar de compartilhar a tela, para que você apareça. Pois é, eu acho que desligou, né, a câmera, depois que eu vi que meu não estava ligado. Então, parece que é uma limitação do Microsoft Teams. Quando a pessoa está apresentando, ela não aparece. Cada um que tem uma desvantagem, né? O melhor é o Zoom, né, que é o pago. O Zoom realmente é a melhor plataforma. Infelizmente, a universidade não aderiu ao Zoom, né? Então, paciência. Eu vou pedir para as pessoas que quiserem falar que levantem a mão, porque daí ele cria uma lista de espera, né? Uhum. Mas eu gostaria de te dar um contexto, assim, de como é que está a questão das mulheres nas ciências, na química, né? Isso, ótimo. Acabou de sair um artigo da Elisa Orff, que ela é do grupo, do Núcleo Mulheres na Ciência, da Sociedade Brasileira de Química. Então, na Sociedade Brasileira de Química já existe um núcleo. Eu não sei te precisar quando foi criado, Nádia, mas esse núcleo já tem algum tempo, eu acho. Tem mais de 5 anos, certamente. Então, no núcleo, inclusive, como a sociedade tem um boletim eletrônico semanal, já tem uma coluna lá, que é onde elas estão. Então, são perfis das cientistas, né, na área, que saem quinzenalmente. Na realidade, eu acho que eles saem quinzenalmente, né, no boletim eletrônico da SBQ. E daí tem esse núcleo que trabalha essas questões, né, e propõe ações para melhorar a representatividade feminina. Então, o artigo é super interessante e o efeito na química é bem parecido com o da física, com uma diferença. No Nordeste, por exemplo, as mulheres professoras na química, no ensino superior, são maioria. Assim, né? Na verdade, assim, é um número dentro do contexto nacional, o local que tem mais mulheres na área de química docente é a região Nordeste, tá? Eu vou compartilhar aqui o link para o pessoal que ainda não teve acesso a esse artigo. Tá? Legal, eu vou querer também. Tá? É bem interessante, eu até separei. Posso compartilhar a tela rapidinho, só para mostrar mais ou menos assim, o que o artigo traz, porque daí eu não vou errar com relação. Gilberto Gil não vai concordar com você. Quem? Gilberto Gil não vai concordar com você. Por quê? Bom, depois a gente... Bem, deixa eu só mostrar aqui. O artigo é esse, já está aparecendo aí na tela para vocês? Não, Claudete, para mim não. Agora entrou. Agora entrou, pronto. Esse é o artigo, acabou de sair, né? É da Elisa. A Elisa é professora na Federal do Paraná e ela fez o trabalho com as alunas dela, tá? Então, ela mostra que aqui tem um gráfico, Nádia e demais pessoas participantes, né?
como é que é a distribuição? Ó, na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. A gente fica sempre a mais, sabe, Nádia? Desde a iniciação científica até o doutorado, nós somos maioria, tá certo? No entanto, na hora que chega no prêmio CAPES, por exemplo, a gente é menor quantidade. Só 33% dos prêmios tese de CAPES são para mulheres. Está aqui embaixo. Né? Aí, na carreira, olha, nas universidades, no Nordeste, a gente tem um percentual bem equiparado, e a UFPE, ó, a gente tem na graduação um número maior, né? Então, na região Nordeste, a gente tem um quantitativo de docentes na área de Química maior. E aí ela mostra o efeito nas bolsas de produtividade, né? Na carreira de pesquisadora. Olha só como é que acontece. No pós-doc, a gente é 49%, e aí quando vai diminuindo, né? O efeito, ela chama efeito tesoura, você chama de vazamento. E aí, ó, bolsista nível 1A do CNPq, todas são do Sudeste, e só temos 12%. De todos os bolsistas nível 1, apenas 12% são mulheres, e todas são do Sudeste, tá certo? E daí ela depois mostra o efeito disso no fomento à pesquisa. As mulheres que conseguem financiamento na faixa mais alta, por exemplo, do edital universal, é muito mais baixo. Por quê? Porque são professoras que estão em nível de bolsa menor que dos homens. E aí isso conta na hora de distribuir os projetos universais. E, por fim, a questão da liderança, né? Elas têm uns números que são muito interessantes. Por exemplo, CNPq tem 68 anos, nunca teve uma presidente. A ABC tem 103 anos, nunca teve uma mulher presidente. A SBQ tem 42 anos, só teve uma mulher presidente. A próxima vai ser, né? Vai ser uma mulher também. Vamos ter a segunda mulher em 42 anos de existência. E o PAC nunca teve em 100 anos. Ah, não, mentira, 2, né? A SBPC, 3, em 71 anos. Se você pegar as fundações de amparo, nós temos 26 fundações de amparo e só 2 mulheres, né? Então, elas colocam também a questão da posição das mulheres na liderança. Acendeu. A SBF, pela primeira vez, agora acabou de... abriu a votação, mas eu imagino que sim, porque tem só uma chapa, que também vai ter uma diretora mulher, mas é a primeira vez na história. Pois é. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Tá mas muito legal. Eu peguei aqui o link. Pronto. Ótimo, vou dar uma olhada com detalhe. Eu acho que o mais importante da sua apresentação é da gente discutir o problema, e pensar em soluções para essa subrepresentatividade. E principalmente quando você olha na questão de raça também, né? Que eu achei super interessante você trazer, que eu ainda não tinha visto, viu, Nádia? Por isso que eu achei ainda mais interessante. Então, eu vou parar de falar, foi só mesmo para te dar uma ideia de como é que a gente está na química. No nosso departamento, nós somos ali quase meio a meio, mulheres e homens. Tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui já para quem se inscreveu. Acho que a primeira pessoa é a chefe do departamento de Química, a professora Rosa Maria Souto Maior. Rosa, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nádia. Muito bom o seu colóquio, excelente, né? Muitas informações, muitos dados. Claudete, somos em Química, somos 58% de professores e 42% de professoras. Então, está mais ou menos equilibrado, né? Mas não é isso. O que eu gostaria de falar é sobre uma experiência minha. Essa questão, né, ela precisa primeiro ser reconhecida, né? Cada vez mais reconhecida há muito tempo, em alguns lugares mais e outros menos, a existência, né, dessa diferenciação de todas as dificuldades inerentes à carreira das mulheres, não só na ciência, mas principalmente na ciência. E
e ser enfrentada em formas objetivas, né, e que deem resultado. Mas eu queria contar aqui uma experiência minha interessante. Eu fiz o meu doutorado, né, comecei o doutorado e descobri que estava grávida logo no início, e fiz o doutorado, tive filho logo no começo do doutorado, e depois, né, tudo bem, voltei, deu tudo certo. Quando eu voltei, aí vem a experiência que eu queria relatar aqui. Eu tinha uma aluna que eu estava orientando, e um belo dia chega essa aluna com a co-orientadora, minha colega, para me dar a notícia de que ela estava grávida. Uma situação assim, parecia que tinha que vir um comitê inteiro, como se ela fosse se desculpar, né, com medo de vir sozinha me dar essa notícia. E eu achei aquilo muito estranho, eu me senti assim um pouco desconfortável, mas na hora eu não entendi que era isso. Quer dizer, entendi, mas não elaborei, não racionalizei, simplesmente fiquei triste, né? Porque de estar assim, sendo vista como... Então, imagine se é uma aluna mulher que vai ter uma orientadora mulher que passou por essa mesma situação, viveu essa situação, fez um doutorado estando grávida, e essa aluna, ela precisa trazer uma pessoa junto, né? Porque não se sente confortável de dar essa notícia para a sua orientadora. Então, isso, para mim, né, é um exemplo assim do quão difícil né, para uma mulher, principalmente essa questão aí que foi levantada, né, a questão da maternidade, que está, né, na carreira científica, ou pretende, né, que já está no doutorado e pretende seguir uma carreira acadêmica ou científica. Então, é só um elemento aqui para a gente, né, pensar. Eu trouxe essa minha experiência aí para... E é uma coisa, assim, muito... Para mim, foi muito chocante, eu não me dei conta na hora, mas depois, elaborando, é muito triste isso, né? Muito difícil. E outra coisa, é engraçado isso, né, você está trazendo, porque na física nós somos 3 professoras, então, e aí vira um pouco a referência das mulheres, porque não tem, como são muito poucas, e a gente teve uma aluna na graduação grávida, e elas vieram me procurar porque elas não tinham a mínima ideia do que faz, como fazia, se tinha algum apoio. Eu achei engraçado, eu falei, eu também não sei não, mas vamos lá, vamos tentar descobrir. E aí você vê o tanto que a universidade é carente, né, de apoio às mães, estudantes, seja na pós-graduação ou na graduação, e essas informações, elas são codificadas. Então, é muito engraçado, assim, engraçado num sentido não bom, né, de como essa informação, como a gente não está abordando, porque a gente não está considerando que a gente vai ter estudantes grávidas, mães, né, que é até difícil de achar qual que é o apoio, onde que tem apoio, o que ela precisa, ela pode, não tem que fazer a prova, não pode, qual mês que ela... Foi uma confusão para a gente descobrir, assim. Sim, não existe, né? Agora, como você mostrou, o CNPq já... Agora não, desde 2006. Mas nessa época, essa estudante, ela não tinha direito de ter a licença, de ter uma extensão da bolsa ou uma extensão do prazo, né? E isso já foi um avanço, né? Eu achava que tinha, eu achava uma coisa tão natural, de não, você tem que trancar, né? Mas trancar no... Então, é uma coisa assim que evolui muito lentamente. E a gente não tem, por exemplo, a universidade tem uma creche para tudo, é a quantidade mínima que pode atender, né, de funcionários com filhos. Na época que eu fui coordenadora, a gente pensou em ter um espaço onde as mães pudessem vir com os filhos, mesmo que tivesse uma pessoa, alguém, para tomar conta, né, mas o filho ficar ali perto quando é muito pequeno, para amamentar Mas depois isso passou por conta de uma série de dificuldades e por questão de não haver uma política, uma discussão dentro da universidade, dentro do departamento. Então, é muito importante essa questão dos grupos que estão se formando dentro de cada departamento, dentro dos centros, para essa questão ser discutida e dar o apoio, né, às mulheres.
É isso, obrigada. Obrigada. Uma vez Obrigada, Rosa. Eu só lembrei de uma coisa de falar, Nádia, já tem um núcleo na universidade para tratar a questão de raça, né? E aí eu soube que tem um documento já que está pronto para falar sobre cotas na pós-graduação, viu? A gente pode depois, qualquer coisa, falar com a Conceição, que é a coordenadora desse grupo de trabalho, certo? Mas tem essa política. Legal. Eu já vou passar direto aqui para a próxima pessoa inscrita, para não me alongar. Aline Nunes, por favor, pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Alice, eu gostaria de agradecer à professora pela apresentação. Gostaria de dizer que realmente são levantados pontos muito importantes na discussão, como a questão da licença maternidade e como foi posto pela professora Rosa Maria agora, a universidade ter um núcleo para dar suporte a mães que têm crianças pequenas e tal, muito importante. Mas eu fiquei com algumas dúvidas em relação à apresentação da professora. Quando a senhora levanta essa questão da desigualdade dos bolsistas de produtividade, meio que parece que para resolver essa questão teria que ser deixado de lado o mérito, né? Porque as bolsas de produtividade, elas são distribuídas de acordo com métricas profissionais. Elas não são escolhidas por fatores arbitrários como gênero, por exemplo. E aí eu sei que a senhora levantou também a questão da maternidade e o impacto que isso tem na vida profissional da mulher, mas daí fica complicado porque nós não podemos elencar o que é mais importante na vida das pessoas. Se uma mulher, depois que ela vira mãe, ela decide dedicar maior parte do seu tempo ou uma parte do seu tempo ao seu filho, isso é a escolha dela. Ela teve o privilégio de gerar uma vida e ela pode escolher dedicar tempo da sua vida a essa pessoa e acabar deixando de lado o desenvolvimento de sua carreira. Então, eu acho que isso é uma questão também que deve ser pontuada, né? Tipo, é importante a carreira profissional? Mas nós não temos como dizer o que vai ser mais importante na vida daquela mulher que teve um filho. Pode ser que para ela, cuidar do filho seja mais importante. Tá. Não, Alice, ótimo comentário. Eu em nenhum momento quero advogar, tipo, eu acho que as mulheres, elas têm que elas realmente podem decidir, elas podem até decidir, acho que é totalmente, né, uma decisão pessoal, até não seguir a carreira porque eu quero ser uma mãe 100% integral. Acho que isso daí, eu não quero debater isso de jeito nenhum, acho que cada um, né, sabe das suas prioridades. Mas acho que o que eu estou querendo trazer para a mãe que quer ser cientista e quer poder cuidar do filho de alguma forma presente, como é que isso pode acontecer de tal forma que não fique tão duro? Acho que é um pouco nesse sentido. E para as avaliações, eu concordo com você, é sempre complicado discutir métodos de avaliação. Em geral, né, para a Bolsa de Produtividade, é fácil você olhar para artigos, número de artigos. Tem lá um número, fica fácil de conseguir fazer esse cálculo. Que seja, então, se a gente vai ficar só com os números, que é o mínimo que a gente vai conseguir fazer, porque a gente pode pensar em comitês um pouco mais complexos, que a gente vai conseguir avaliar de forma mais detalhada o currículo da pessoa, para além de fazer essa numerologia aí de número de artigos. Mas que inclua um período maior, pode incluir um período maior para as mulheres que tiveram filho nos últimos anos, entendeu? Ao invés de eu avaliar só a produção científica dos últimos 3 anos, eu vou avaliar a produção científica dos últimos 5 anos, que é a proposta que a gente fez para o Comitê de Área da Física, para a Bolsa de Produtividade. A gente queria que, para as mulheres que tiveram filho, que estavam se candidatando nos últimos 3 anos, que elas tivessem a avaliação delas de produção, fossem todos os artigos dos últimos 5 anos. Então, são coisas assim. A gente pode pensar em ações mais complexas e mais difíceis, mas pode pensar em ações simples que vão trabalhar na lógica de número de artigos. Então, assim,
São coisas, às vezes, simples que não estão acontecendo. E aí isso acaba penalizando, eu acho que um ponto também importante, a gente tem uma sociedade que está muito colocando esse esforço, né, de cuidar dos filhos para as mulheres. E aí, claro, eu também acho que as mulheres querem ter filho, querem cuidar dos filhos, mas acho que é legal elas poderem ter garantias de que elas vão fazer isso de forma confortável. E não sofrendo que eu tenho que publicar esse artigo trabalhando, sei lá, muito mais do que uma pessoa que está sem filho, entendeu? Para tentar compensar e coordenar essas duas coisas. Não sei se eu te respondi. Entendi, sim, respondeu. Eu acho também que a senhora falou, tipo, a sua palestra, né, ela é baseada na necessidade de inserção das mulheres em áreas como ciências, tecnologia, em específico a física. Uhum. Mas nós podemos olhar também várias outras áreas onde há a predominância feminina, né? Principalmente aquelas áreas que são envolvidas com cuidado ao próximo, Isso. como enfermagem, educação, nós podemos notar uma predominância feminina. Uhum. Então, eu acredito que seja mais uma questão de uma tendência natural, né? A escolha das profissões. Porque, por exemplo, até atualmente, né, nós podemos dizer que não vai acontecer o caso de uma pessoa aprovada chegar na universidade para fazer sua matrícula e ser reprovado porque ela é mulher. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que o quantitativo de mulheres em determinadas áreas ou a falta desse quantitativo é uma questão natural de escolha pessoal, né? Uhum. Então, mas aí isso acho que é um pouco o que a Claudete trouxe agora, que mesmo nos ambientes onde tem uma predominância de mulheres, tipo ela mostrou, né, alguns lugares, a química é um lugar mais balanceado. Talvez não tem mais mulher, mas a diferença não é tão grande, não é igual na física que a diferença é tão grande. Se você vai olhando para qual o nível da carreira, essa diferença vai aparecendo. Então, assim, aí foi o que ela mostrou ali das bolsas de produtividade. Se você vai olhar a bolsa de produtividade 1A, que é o top, o mais avançado, que seriam as professoras mais sênior, você não tem nenhuma bolsista de produtividade mulher, pelo que ela mostrou, no Nordeste, né, na Química. Então, isso é uma questão, assim, esse debate da representação e da representatividade, né? A representação talvez está sendo satisfeita, temos mulheres na química. A representatividade, se de fato elas estão nas posições de poder, que vão mudar, né? Vão debater políticas, vão debater, sei lá, ações, aí esse espaço não está sendo ainda ocupado, né? Ou permitido. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado às vezes, porque parece que tem lugares onde está tendo mulher, mas se de fato essas mulheres estão chegando nos níveis avançados, que a gente quer ocupar todos os espaços, não só, né, o corpo docente, a gente quer ocupar a Sociedade Brasileira de Química, quer no sentido de, é importante ter essas pessoas nesses lugares para poder estar debatendo políticas que sejam válidas para todo mundo, né, que atendam toda a comunidade, e não só esse grupinho que está lá. Eu entendo, mas é que às vezes faz parecer que as mulheres precisam que alguém venha e lhe deem esse lugar, sabe? Ao invés delas naturalmente chegarem lá e conquistarem como todos os demais diretores, os demais Mas a gente professores está que têm tentando. produtividade 1A, eles foram lá e conquistaram, eles não precisaram que ninguém chegasse e meio que dessem esse Mas isso mérito você a eles. tá considerando que eles estão saindo do mesmo lugar. Não estão saindo do mesmo lugar. Uma pessoa ela vai estar encontrando mais dificuldades do que a outra. Então, Eu concordo quando essa se trata de comparação... questões sociais, no sentido assim, mais em relação a situações financeiras, por exemplo. Uma pessoa que ela não precisa trabalhar e estudar, ela tem maior desenvolvimento na educação do que aquela que precisa conciliar. Mas, por exemplo, nós poderíamos ter uma maior representatividade das mulheres que são a classe alta, por exemplo, que a senhora acabou colocando como os brancos, mais ricos. Essas mulheres, elas não teriam condições de se dedicar mais a essa área e naturalmente alçar esses lugares?
É uma pergunta, mas o que está aparecendo é que não. As mulheres não querem fazer física, nem as ricas brancas. Elas não estão se interessando pela física. Aí que entra uma Ô, tendência Alice. natural, né? Alice, Não, não é uma questão natural, é uma questão social mesmo, aquela área não está sendo atrativa. então, o que eu acho bom, de licença, É uma discussão super importante, Alice. exato. Acho que é super importante o seu ponto. E que a gente nota nitidamente a questão do estereótipo, né? Que tá, e que eu acho que é uma reflexão, Alice, que a gente precisa fazer, nós enquanto mulheres, viu? Porque a gente naturaliza a forma como o processo se dá, de tal forma que a gente acha que é natural. Ah, não, quem chega alcança por mérito. Não é simples assim, não é uma conta simples, viu, Alice? Dá uma lida no artigo publicado pela Elisa, faz uma reflexão e tenta ver se você vai continuar com essa construção que você tem com relação à questão do mérito, tá? É só uma sugestão, a gente vai ter oportunidade para debater isso de novo, não se preocupe, é uma coisa que a gente está bem atenta para discutir. E que aí eu acho que a gente não vai conseguir fechar aqui, né, Nádia? Então, não, mas eu acho que é um ponto importante, é legal trazer isso. Eu entendo, eu sei que foram propostas várias questões, assim, super plausíveis, como a análise double-blinded, né, onde o avaliador e a pessoa que está sendo avaliada não são identificados, eu acho super válido para derrubar essas questões, e a questão do apoio também, que foi colocado com relação à licença maternidade, creches, eu acho super válido. Mas no demais, as minhas opiniões já foram expostas, e eu agradeço a oportunidade. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu, Alice? Alice, já tem outras ações, né? Por exemplo, o Instituto Serra Pilheira, ele, para cada filho, ele conta um ano a mais na produção, que foi essa coisa que a Nádia já propôs, né? Se para avaliação da Bolsa de Produtividade, por que não contar o tempo que a pesquisadora teve que se dedicar aos filhos? Então, há institutos que já estão com esse olhar, né? Como é o caso do Instituto Serra Pilheira. Então, o que a gente está dizendo é, CNPq, CAPES, esses outros órgãos precisam também abrir esse olhar. E só vão abrir, Alice, esse olhar se a gente discutir, se a gente lutar para que haja essa mudança. Porque não parte do mesmo lugar. É o que a Nádia já falou, concordo, viu, Nádia? A gente não parte do mesmo lugar. Obrigada, viu, Alice? Foi ótimo. A próxima é a pesquisadora Giovana Machado, né? Uma posição de liderança, nossa diretora do CETEN. Por favor, Giovana. Olá, boa tarde. Parabéns, Nádia, pela sua apresentação, gostei muito. Realmente, assim, eu acho que as suas colocações, elas vão realmente ao encontro de que nós não estamos no mesmo lugar. Eu entendo até as colocações da Alice, que é uma questão cultural bem forte, né? E eu acho que existem muitas questões aí, principalmente a gente entendeu o porquê que o número de mulheres na área de STEM ele é tão pequeno. E não parte, Alice, do simples fato dela querer fazer ou não. Porque para você querer optar por esta profissão, você precisa conhecer esta profissão. E para conhecer esta profissão, você precisa de referências, e a gente está vendo que a maioria são masculinas. Você precisa saber o que cada uma dessas profissões elas desenvolvem, e a gente vem de uma infância em que menina veste rosa e menino azul, né? Em que os brinquedos são separados, então é uma construção. Nós estamos num processo de desconstrução, né, desses estereótipos. E é muito comum a gente escutar assim: eu não me sinto discriminada, eu acho que eu nunca passei por isso. E eu acho que as mulheres que falam, que têm este pensamento, no mínimo elas são pouco observadoras, porque se nós utilizarmos a matemática, a gente vê que a matemática não mente. E a gente viu que são 52% de mulheres. Estatisticamente, deveria ser pelo menos 50%. Não basta ser mulheres em profissões de hoje reconhecidas mais da área masculina.
mas a gente está falando de empoderamento feminino. A gente está falando de mulheres em cargos também, né? Em cargos que elas sejam reconhecidos. Se nós somos 52%, por que somos apenas 2 mulheres lá uma mulher na SBQ? Né? Afinal de contas, o número é bem elevado de mulheres. Então, por que no momento da escolha nós somos uma minoria? Competência já foi provado de várias formas que não falta às mulheres, certo? Então, eu entendo assim que o que nós precisamos, talvez, ações que são muito, muito importantes a serem realizadas, é dar a oportunidade a essas mulheres de escolher. E para isso nós precisamos mostrar a essas mulheres, porque muitas vezes elas não escolhem, não é porque elas não querem, elas não conhecem, elas não sabem. Até tem um programa aqui que a gente tem no CTN, em que as meninas, depois que elas participam, elas falam assim: nossa, eu não sabia que eu era capaz de participar, capaz de desenvolver isso. Então, assim, e se você for ver em outras áreas, em recursos humanos, áreas de humanas, o número de mulheres também em cargos de poder é menor. Então, não é simplesmente uma questão da química, física, matemática, engenharias, né? Existe, sim, e eu acredito que não seja proposital, mas o que eu entendo é que os nossos colegas homens, a equidade de gênero não é algo que a gente vai conseguir só nós, sozinhas, mulheres. Essa é uma luta em conjunto. E essa luta em conjunto, ela vai além do tapinha das costas, de dizer, legal que você faz isso. É uma luta que ela realmente tem que ser apoiada. Eu conversando com um colega, ele disse, não, mas eu apoio. Aí eu perguntei, tu tem um dia que tu sai para o bar? Ele tem. Quantas vezes tu falou de gênero? Capaz que eu vou falar isso com os meus amigos. Eu disse, por que não? Você não tem filhas? Você não tem irmãs, sobrinhas? Você acha que é justo o que essas mulheres passam? Então, eu acho que vem dessa desconstrução também, né? É muito importante o apoio, mas o apoio real, não um simples tapinha nas costas. Que legal que você faz. Você acha legal? Então, entra comigo nessa. Vamos pegar um pouco do seu tempo na hora do bate-papo com os amigos e discutir também um pouco dessas questões. Então, isso que é uma questão de tempo, isso é mito, como a Nádia colocou. O tempo passa e você sabe qual é a previsão para a gente alcançar a equidade de gênero? 200 anos. Isso é tempo demais. É muito tempo. Então, não é uma questão de tempo, não. É questão de ações, né? Que realmente tem que ser realizadas. E apresentar para essas mulheres. O que nós precisamos é contaminar o maior número de mulheres, nós, mulheres, homens, juntos, mostrando que a ciência, a tecnologia, a matemática, a engenharia, ela está ao alcance de todas. E que não basta simplesmente a boa vontade, Alice, infelizmente. Precisa mais do que isso, precisa realmente... A gente vem de uma cultura em que a gente viu que em 1888, lá, né, quer dizer, as mulheres não tinham direito... Em alguns países, as mulheres estão tendo direito a voto. Então, não é só uma questão no Brasil, mas isso é uma questão também mundial. A gente dizer que é simplesmente uma questão de mérito vai muito além disso, né? Existem muitas questões sociais e culturais. Então, eu só queria era completar essa discussão e parabenizar a Nádia pelas colocações ali que ela fez, quando ela falou de exemplos, né? E os exemplos têm que existirem e têm que existirem ações públicas, políticas públicas e ações dentro das universidades, dentro dos institutos, que promovam a liderança feminina, que promovam o conhecimento às mulheres, porque não é uma simples questão de escolha, vai muito além disso. Obrigada. Muito bom. Não, a Giovana tem aí um projeto muito maravilhoso do Futuras Cientistas, tipo... Ainda vou conseguir participar, dessa vez não consegui, mas
Acho muito... acho que é uma coisa importante, é isso. O que fica claro é que esse debate tem que ser levado para as meninas muito antes da universidade, né? Para a gente conseguir realmente atrair as meninas para conseguir reverter, né, essa situação. Então, acho que essas ações na escola, isso é uma coisa que eu também acho que a universidade, ela peca um pouco com essas ações. A gente é muito tímido nessas ações de dentro da escola, né? Pensar projeto de extensão mesmo, essas coisas, acho que acontece, tem alguns projetos, mas na física você vê que ainda são bem pontuais, assim. Então, acho um trabalho maravilhoso, Giovana. Eu queria te falar isso. Obrigada. Obrigada, Giovana. Muito bom, estou gostando da discussão. A próxima pessoa é Daniela Navarro, do Departamento de Química Fundamental, professora do Departamento de Química Fundamental. Oi, obrigada, Claudete. Parabéns, viu, Nádia, pela sua apresentação, gostei muito do que vi. Gostei principalmente, sabe, de ver você falando de mulheres negras, né? Uhum. Que eu acho que esse é um calo maior, né? Se já para as mulheres brancas é complicado a gente ter ambiente, imagine para as mulheres negras, né? Uhum. Eu acho que nós somos uma minoria, né? Os homens negros são uma minoria. Eu vi uma vez um pesquisador nos Estados Unidos, numa conferência, falar isso numa conferência, né? Uhum. Que as minorias são os pesquisadores negros, as mulheres brancas e, por último, as mulheres negras. Elas são as mais prejudicadas ainda, né? Uhum. E aí a sua apresentação comprovou isso definitivamente, né? Então, é muito bom mostrar isso para todo mundo, uma coisa que eu tinha visto numa conferência nos Estados Unidos via internet. Eu queria dizer, né, a Aline, o debate dela foi bem assim, quem tem mérito chega onde está, mas não é fácil ser mulher num mundo onde a ciência começou com os homens, né? É tudo histórico, né? E eu venho dizer que, infelizmente, a gente tem uma série de limitações também, né? Eu vim fazer pesquisa, né? Eu comecei a fazer pesquisa porque eu me apaixonei na iniciação científica pela pesquisa, né? E aí eu fui fazer mestrado, doutorado, mas, por exemplo, uma vez por mês, tinha 3 dias no mês que eu passava muito mal, porque eu tinha útero infantil e eu me acabava durante 3 vezes, era um limitante meu, e eu tinha que ter o mesmo rendimento que os meus colegas durante aquele mês, entendeu? Então, agora a gente tem a maternidade, que você falou com muita propriedade sobre isso, Nádia, mostrou lá, né, até mostrou o gráfico, tudo do aproveitamento da gente, que nunca mais vai ser o mesmo, né? Porque quem tem filho é o resto da vida, e eu tenho filho grande agora, né? Filho que sai à noite e eu fico até de madrugada acordada, esperando ele chegar em casa para saber se volta vivo, que ainda tem a violência, né? Então, é tudo isso. E hoje eu passo por um problema ainda maior do ponto de vista físico, né? Eu tive que pedir 2 vezes para a FACEP prorrogação de um projeto meu na FACEP, porque eu passei 3 anos procurando o que eu tinha numa anemia que não passava, que me fazia muito mal, e era o começo da menopausa, e eu estava com um problema seríssimo, entendeu? Né? Até descobrir, e eu fui várias vezes na clínica fazer ferro intravenoso, e assim, né, fazia isso numa tarde, mas no dia seguinte eu estava na faculdade trabalhando normal, entendeu? E ninguém ficava sabendo, né? Então, são coisas assim, e saindo médico, entrando em médico, por causa da menopausa. Então, viu, Aline? A vida de mulher não é muito fácil, não é muito, né? O homem não passa por nada disso, né? Ele não tem útero, ele não tem filho, ele não tem problemas de depois ter falta de afetividade com o filho, ele não, né? Assim, dependendo do homem, né? Entre aspas, assim, né? Mas eu só queria comentar uma coisa, Daniela, acho que uma coisa super importante que eu percebi, assim, dessa experiência do coletivo, essa troca entre as mulheres, ela é muito rica.
E aí foi legal, porque a gente está no coletivo, são 3 professoras e 5 estudantes. Realmente, a gente tentou pensar numa coisa mais coletiva mesmo, assim, mais... E aí, você percebe várias vezes que a coisa, você fala, nossa, eu passei por isso e isso, e a outra pessoa, a outra mulher vai falar, não, eu passei também. Você fala, então não foi, eu achei que era culpa minha. Você fala, nossa, achei que era culpa minha, Não, aconteceu comigo também. Aí é legal, assim, acho que é importante, é isso que a gente fala, né, para criar esse empoderamento mesmo, esse encontro com outras mulheres. Junto, né? Você está falando, a gente tem que estar junto. Eu acho que a gente, enquanto mulher, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente precisa se conectar mais, assim, se juntar mais para se defender. Entendeu? Não estou falando de ser contra o homem, mas não, assim... de jeito nenhum. Seria ótimo se eles... É isso que a Claudete falou, né? Vamos juntos. Isso, a gente tem que mostrar. E eles têm que vir para a discussão, que é uma coisa que eles não entraram até agora, que eles não perceberam que eles têm que discutir isso, sabe? A gente percebe que eles não discutem isso, não. Isso, uma coisa que a gente tem batido a tecla na Sociedade Brasileira de Física olha para as outras sociedades no mundo e vê como essas coisas estão sendo debatidas. Se você olha para a APS, né, que é a American Physical Society, tipo assim, eles já estão debatendo gênero, questão racial, mas assim, muita coisa, fazendo conferência. Então, assim, até fica vergonhoso às vezes, que isso é uma pauta internacional e as sociedades no Brasil não estão fingindo como se nada, tipo assim, você olha para a Academia Brasileira de Ciência, é como se esse debate não existisse. Aí você fala, gente, não, tipo assim, tá todo mundo não, mas é um debate que está acontecendo. Nós vamos ficar esperando o quê para começar esse debate? Pois é. Sabe? Olha, uma coisa que começou a acontecer imediatamente, logo que começou a dar lockdown em tudo quanto é lado, foi o que as pesquisadoras estavam sofrendo em termos de publicação, por elas estarem assumindo as atividades domésticas em casa. Eu assumi a cozinha. Eu coloquei meu marido e meu filho para me ajudar aí, cada 15 dias, fazer faxina uma grossa na casa inteira. Mas eu assumi a cozinha. Então, você ser pesquisadora, assumir cozinha, orientar, preparar a aula, e aí vai. Então, não é uma coisa fácil, né? E aí puseram isso em debate, né? O quanto tinha caído o nível de publicação das mulheres durante esse período de pandemia, que eu achei fantástico. Minha última colocação, Nádia, o que eu acho que está faltando ainda aqui no Brasil são os indígenas, a mulher indígena. Né? A gente pode falar do homem indígena, que não tem inserção, e a mulher indígena muito menos ainda. Né? No nosso país, os outros países não enxergam isso, porque eu acho que eles não têm nem mais índio. Entendeu? Eles dizimaram os índios. Nos Estados Unidos, acho que dizimou tanto que não tem nem mais isso lá para eles, né? Mas a gente aqui, a gente tem os indígenas, né? E eu acho que o Brasil tem que discutir isso também, fazer um levantamento aí no quanto os indígenas estão fazendo faculdade, progredindo, entrando na ciência, se é que existe, né? Homem indígena e mulher indígena na ciência. Nádia, obrigada, viu? Muito obrigada. Ô, Daniela, eu encontrei uma pesquisadora na UFAM que, pelo nome, eu disse, é indígena. É indígena? Então, e aí eu convidei, né, para fazer um colóquio para a gente, mas nunca recebi resposta. Vai ver que o e-mail dela mudou. Pois é. Obrigada. No Lattes? Foi pelo Lattes. Depois eu vou ver se eu consigo encontrá-la. Obrigada. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Sim, vai ser ótimo. Obrigada, viu, Daniela? Obrigada a você. Oi? Oi, Oscar, tem uma fila aqui. Você queria fazer alguma pergunta aí para a Daniela? É o seguinte, não, para a Daniela, não. Então vamos só respeitar aqui a listinha. Oscar, você está na listinha com a mãozinha levantada aqui, só para a gente não atropelar a listinha, pode ser? Ok. Professora Claudete. Oi, quem está falando? Eu de novo, Alice. Oi, Alice. Muitas pessoas estão se dirigindo a mim, né, em suas colocações. Então, se der tempo no final, eu gostaria de... Tá bom, Alice. Não, se inscreva aí, por favor, viu? Certo. Obrigada, querida.
Alexandra Maria, eu acho que é Alexandra Maria Barbosa. Por favor, Alexandra. Isso, boa tarde. Eu queria parabenizar a palestra da professora Nádia, né? Tem um microfone ligado, só não sei de quem é. Acho que foi desligado. Pronto. Eu queria parabenizar, né, a palestra da professora Nádia e dizer que todos os pontos são muito relevantes. E eu fiquei pensando, principalmente, com a colocação da minha amiga, que é realmente minha amiga, de Alice, porque, por exemplo, muita gente acha que quando a gente levanta um assunto, como a professora levantou, por exemplo, mulher negra, vamos dizer assim, gestante, que automaticamente a gente está se vitimizando. Mas não é bem assim. A gente sabe que é uma coisa histórica. Outro ponto é sobre as mulheres que são ricas e brancas. Qual é o pai de uma mulher rica e branca que quando chega nele diz, eu quero fazer física, vai apoiar ela? Ou seja, já é outro ponto que é também estrutural. Outra coisa que eu achei muito, muito importante é o seu ponto sobre o apoio na gravidez. Porque eu acabei de sair da graduação e entrei no mestrado no PPG Química da UFPE e por essa semana eu acabei sabendo que estou grávida e eu fiquei muito assustada porque eu não sabia o que fazer, não sabia se teria o suporte e como a professora Rosa falou, eu fui até a minha orientadora, mas eu fui falar com ela morrendo de medo. Porque eu não sabia se ela ia aceitar, eu não sabia se isso teria que ter toda uma papelada formal que eu tinha que assinar, sabe? Não sabia se minha bolsa seria estendida. E outro ponto que eu queria levantar, que a professora, eu esqueci o nome dela, a anterior, né, que falou a mim, a Daniela, não é isso? Pronto, a professora Daniela Navarro. Isso, a professora Daniela Navarro, que ela levantou um ponto também que eu queria falar. Um homem, quando ele chega em casa, ele já tem tudo prontinho e certo. Então, o seu desempenho no trabalho pode ser que seja melhor. E a mulher, ela tem uma casa inteira para arrumar. Ela tem uma cozinha, como a professora Daniela Navarro falou. E uma mulher, às vezes, não encontra um homem tão parceiro, ou seja, fica tudo sobre ela. Então, ela, às vezes, está sobrecarregada tanto em casa como na sua parte de pesquisa, né? Então, são muitos pontos que têm que ser vistos. E é como a professora Claudete e a professora Nádia disse, não é apenas méritos, são realmente pontos que são vistos, têm que ser vistos, são pontos que são realmente estruturais, que vêm da nossa história mesmo. E é isso. E mais uma vez eu quero parabenizar. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Alexandra. Deixa eu só ver aqui. Nádia, quer fazer algum comentário? Não, estou gostando do debate aí. Agora, Laís de Araújo. Laís? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Então, parabéns, né, a professora pela excelente palestra. Eu não vou repetir o que já disseram sobre os pontos colocados, porque são de grande relevância. E eu queria comentar, né, em relação à questão, eu compreendo, digamos assim, a visão eu gostaria de defender de uma maneira o que a Alice colocou, né? Eu entendo que ela coloca, assim, a parte da meritocracia, porque essa fala, ela vem muito da nossa sociedade, não é dela. Nós devemos colocar, eu sincero, enquanto cultura, é uma fala da nossa sociedade, a gente não pode negar isso, né? E agora eu vou colocar a parte do meu comentário pessoal, né? Eu sou aluna do doutorado atualmente, ingressei no último semestre. Quem me conhece, né, sabe que eu, desde a graduação, já tinha uma criança. Eu engravidei no último ano da graduação. Na época, eu trabalhava numa indústria e eu precisei deixar meu emprego, porque não porque a empresa, logicamente, me demitiria por isso, mas porque, enquanto mulher, eu não tive como ser mãe, ser estudante e ser trabalhadora ao mesmo tempo. E eu
eu quero colocar assim, essa reflexão em realidade. Quando se coloca assim, são as mesmas oportunidades, se é igual, não é igual. Meu marido nunca precisou cogitar sair de emprego porque ele era pai. Uhum. E ele era pai, eu acho que ele não era ausente, mas ele nunca pensou em deixar. Uhum. Quem sempre teve isso como opção fui eu. Esse é o primeiro ponto, né? Uhum. E hoje eu estou grávida novamente no doutorado. E esse depoimento que aconteceu aí, eu fui para o meu orientador, que ele é homem, né? E quando eu fui colocar para ele, eu vou ser muito sincera, eu fiquei com vergonha de dizer a ele que estava grávida. Eu tinha acabado de fazer a matrícula, acabado de ser aprovada, e é como se isso não fosse uma coisa compatível de eu poder estar na universidade, de já ter uma criança, já ter uma demanda enorme de doutorado, e ainda poder ser mãe. E a gente se recai no reflexo da sociedade. Até por que eu tive esse pensamento? Porque é assim que a sociedade pensa. Uhum. E outro ponto que eu queria colocar e também entrar como reflexão é, quando ela colocou assim, mas é porque é uma questão de afinidade, eu coloco como representatividade. Eu acho que não tem muitos cientistas, ou muitos cientistas, porque as oportunidades e a visão e o espelho da estudante antes de entrar na universidade, como até já colocaram aí, ela não existe. Assim, ou pelo menos é muito sutil. Antes de entrar quando era criança, nunca ninguém dizia assim, você vai ser cientista. Dizia, você vai ser médica, você vai ser engenheiro, você vai ser qualquer coisa, mas nunca dizia assim, que tal você ser cientista? Porque nunca ninguém viu a mulher cientista como uma mulher de sucesso. Assim, eu estou falando no sentido, em termos de estímulo daquele ser humano que ainda vai entrar na universidade. Não que isso seja uma realidade que eu realmente acho que isso é uma construção muito errada, muito errônea. Mas assim, é assim que a sociedade, de alguma forma, coloca para a mulher quando ela vai visualizar aquele futuro, né? Então, são certas coisas que, dentro daquilo, eu gostaria de tanto explanar, como colocar como reflexão, como colocar no exemplo, né? E mais uma vez agradecer aí, porque é fantástico você ter essa fala e também escutar, né, a visão das colegas, né? Não, com certeza. Com certeza. Isso é interessante, né? Uma coisa que a gente também notou pensando na física, são 3 professoras. As 3 professoras não têm filho. Então, isso também é uma coisa que você percebe, que tem poucas mulheres e também que muitas vezes as mulheres, tem as mulheres que optam em ser mãe e tem as mulheres que optam em não ser mãe, né? E o quanto que isso não é também por isso, né? Por essa dificuldade mesmo de poder conciliar essas duas carreiras. É como se não fosse compatível, entendeu? É como eu disse, não é uma culpa dela, assim, pode ser uma escolha dela, mas pode ser tão intrínseco dentro da cultura da própria pessoa, da construção pessoal, da batalha que ela sabe que tem, que até acaba sendo um bicho como obstáculo, porque isso eu me vi assim. Eu fui muito resistente em ter outro filho, porque eu sabia que não ia ser fácil. Porque, assim, como a professora falou, a minha vida de levar outra na escola, porque não é só ter o filho parir e ela ter maternidade. É levar na escola, buscar na escola, ter toda a rotina, ser muito presente, porque tem que ser. Então, tudo isso, a gente tem que ser realista, né? E é por isso, por exemplo, que na aposentadoria, que é uma coisa real, a mulher tem a aposentadoria reduzida, não é nada mais, nada menos por ela ser mulher, porque ela tem a questão da maternidade. Então, é por isso que a aposentadoria da mulher é menor, entre outros motivos. Então, isso deveria também existir, por exemplo, na produtividade, como, assim, como tentam colocar, né? Não pode ser o mesmo mérito homem e mulher, porque a mulher ela não tem as mesmas atribuições que o homem tem naturalmente na sociedade. Então, não são, né? Então, a gente tem que pensar na realidade, não simplesmente do gênero homem e mulher. Na realidade, com a mulher e com o homem. E como a gente pode ponderar isso? Eu acho que é mais essa questão mesmo. Ótimo.
Obrigada, Laís. Eu achei ótimo o compartilhamento das duas, né? Alexandre e Laís, parabéns às duas que vão ser mãe. Contem com apoio, né, moral aqui com as professoras. A gente vai ter um movimento dentro do CCN, tenham certeza disso. Um coletivo, né, para pensar em questões de representatividade, não tenham dúvida disso, a gente vai ter. E eu queria só colocar nessa questão da maternidade, Nádia, que a gente tem realidades diferentes. Eu fui mãe, né? Em 2011 eu fui mãe, 2013 eu fui contemplada com 2012 eu fui contemplada com a bolsa de produtividade. Então, quando eu ganhei a bolsa, meu filho estava com um ano e pouco de idade. E foi uma coisa que você vê nitidamente. Lá em 2013, eu não publiquei nada, porque simplesmente era uma demanda. São 6 meses você amamentando a criança, né? Depois, toda a demanda do dia a dia, que é uma loucura, né? E olha que eu tinha a possibilidade de deixar meu filho o dia inteiro em berçário, né? E as mães que não têm essa possibilidade. E eu tinha a questão de não ter família aqui. Então, tem todos esses aspectos, eu acho que tem que ser levado em consideração, né? Porque tem toda a questão do suporte familiar que a mulher tem para ter filho, e também o suporte profissional, né? Do ponto de vista da instituição, das políticas públicas, e eu acho que tudo isso precisa ser pensado. Não estou dizendo que e eu acho que é muito importante, Nádia já deixou isso claro, né? Em nenhum momento a gente está querendo ser favorecida, não é isso. A gente quer apenas que sejam vistas as questões, as particularidades do ser mulher e ser cientista, né? Eu acho que é isso que é importante. Só queria colocar esse... Então, para as meninas aí, vai ser luta, mas vai ser bom. Oscar, querido, sua vez, por favor. Eu vou, só vou levantar aqui, porque eu preciso liberar uma cachorra dessa sala, que ela já está aqui. Claudete, eu posso falar? Vai, Laica. Claro, é sua vez, Oscar. Estou felicíssimo que tem um homem que quer falar aqui, não somos só nós. Por favor, Oscar, todo o seu microfone. Não, primeiro o seguinte, parabenizar a Claudete pela organização, o Nádia pela excelente apresentação, mas foi uma coisa belíssima. Agora, Claudete, eu posso pedir uma coisa só a você, o primeiro slide, onde você tem umas fotos. Ah, não, é Nádia, né? Porque sabe quem era minha ídola? Minha ídola chamava-se Maria Goldberg Meyer. Das Prêmio Nobel. Eu não sei se você... A foto eu não vi ali. Eu não vi ali. Mas Maria Goldberg Meyer foi uma coisa... Foi uma pessoa... Esse aqui? Espera aí, deixa eu ver. Uma mulher extraordinária. Uma mulher extraordinária. Foi uma mulher extraordinária. Porque ela conseguiu usar a teoria das perturbações, que você conhece, você trabalha com informação quântica e tem contato com o Luiz da Verde e tal. Mas é o seguinte, olha, Maria Goldberg Meyer foi uma pessoa, foi uma mulher maravilhosa. Era minha ídola. Era minha ídola. Quando eu falava disso e dava aulas, eu sempre falava de Maria Goldberg Meyer. Então, Nádia, se você tiver a foto dela, eu não consegui. A foto dela. Aqui são os prêmios. Isso, falando, deixa eu ver. É essa foto aqui? Humberto Grande. Aí, Luiz da Vila. Eu consegui uma foto dela e quero fazer um post aqui na minha casa. Era Maria Goldberg Meyer. É uma pessoa extraordinária. Porque você sabe quando ela lutou a Marie Curie, tudo bem? Foi uma
extraordinária, foi extraordinária, e eu tive a honra de fazer um doutorado no mesmo instituto que ela trabalhou, em 1981. Eu posso te mandar a foto dela aqui, que eu tenho. É isso que você quer? Mande para mim. É tudo que eu lhe peço, só isso. Tá bom. Maravilha. Eu não quis falar mal. Aquelas mulheres, de jeito nenhum, são cientistas fenomenais, tá? Eu acho que se eu falei alguma coisa que deu a entender algo diferente, não. Elas são fenomenais. Eu acho que as prêmios Nobel são fenomenais. Eu não, de jeito nenhum. Não. É só para identificar lá um pouco. Uma coisa extraordinária. Você fez uma coisa e continua fazendo uma coisa extraordinária, como Claudete também. Enfim, não existe isso. Isso é uma doidice. Eu tinha um amigo, que Claudete, acho que conheceu, chamava-se Benício, e conversando, ele me dizia o seguinte: a maior, parafraseando, filósofo, que eu não lembro agora quem era, mas não conheço maior ideia de infinito do que a idiotice dos homens. Eu não estou falando nada disso, hein? Já que isso está sendo gravado, vai para o YouTube. Obrigada. Então, se você tiver essa foto de Te Maria mando. Gouveia, te mando, pode deixar. Me mande. Tá. Tá bom. Obrigada, Oscar. Parabéns. Obrigada. Ô, Nádia, eu só vou dar uma passada pelo chat, porque tem gente que escreveu algumas coisas no chat, só para a gente olhar se tem alguma pergunta, porque eu disse aos alunos que quem não quisesse falar, colocasse no chat. Tem uma Tatiane Priscila, ela fala: será que tem mais homens porque eles merecem ou porque não foi dada a oportunidade para mulheres mostrarem que são capazes também? Aí a Jenny, ela comenta, né, com relação, precisamente acho interessante parafrasear essa ideia colocada no colóquio pela professora Nádia, porque as mulheres não estão vendo a ciência como uma carreira que permita desenvolver a criatividade. Minha opinião é que acredito que as ciências são para pessoas criativas, sim. Sim, somos criativos, sim. Mas existe um esforço, né? Se for pensar o que é a visão, o que a sociedade vê, o que é um cientista. O cientista é aquele cara descabelado que coloca a língua para fora em alguns momentos para tirar foto, né? Então não é uma pessoa estranha. E é isso. Pois é, você então, Nádia, não se encaixa no estereótipo, né? Tem a Camila, ela fala: eu sou aluna de doutorado, sou mãe, tenho uma filha de 3 anos. Sempre quis seguir a carreira de docência e ciência, mas minha filha nunca atrapalhou. Claro, é desafiador, mas não é impossível. Amo os dois lados, ser mãe e ser cientista. Ótimo, é isso mesmo. E tem que poder ser, né? Sim. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Daniela comentou aqui: isso faz muita diferença, ter o apoio da família. Pronto. Então... eu acho que não sei se a Alice queria falar de novo. Pronto. Ia passar para ela agora. Ela está com a mão levantada. Alice, por favor. É a última pessoa, Nádia. E aí a gente vai finalizar, tá bom? Por favor, beleza. Alice. Gente, só para finalizar, é que é muito natural essa questão de quando você se opõe a uma ideia, quando se trata dessas questões, as pessoas automaticamente entendem que você é totalmente contra mulheres, que você é uma pessoa que não consegue enxergar o que está acontecendo, e eu acho muito engraçado isso. Porque em momento nenhum eu desmereci as mulheres, eu sei que é um esforço muito grande, e como eu disse, deve haver sim um apoio a elas para que possam se desenvolver mais na carreira, mas é engraçado perceber como as pessoas, elas
fazem parecer que, por exemplo, uma pessoa falou aí, essa fala não é dela, é uma fala da sociedade, como se eu, como indivíduo, não tivesse parado para refletir sobre isso, né? E é sempre muito engraçado como eu vejo pontuações das pessoas falando, por exemplo, seja dada a oportunidade, como se alguém tivesse chegado e dado oportunidade aos homens, como se alguém chegasse e desse tudo de mão beijadas a eles, por serem homens, e que não é assim que acontece. Nós sabemos que as pessoas que ocupam lugares de liderança, elas são profissionais capacitados que trabalharam muito para chegar onde elas estão. E é isso que eu estou querendo dizer. Nós não podemos dizer que eles chegaram lá só pelo fato de serem homens. Eles são profissionais que se esforçaram muito para galgar os lugares que se encontram hoje. E a questão inclusive, é isso que a gente vê também. Os homens negros, se fosse só ser homem, a gente ia estar cheio de professor homens negros, e a gente não tem. Por que a gente não tem? Então, não é uma questão de só ser homem, de fato não é. Né? Então, mas tem várias questões das sociedades estruturais que estão fazendo certos grupos não terem o acesso da mesma forma, né? Mas não é... Também foi muito falado em questão da representatividade, de que as mulheres não querem ser cientistas porque não se sentem representadas por mulheres cientistas. Mas eu acho que, de forma geral, quando você é criança no Brasil, eu, particularmente, acho que nunca tive alguém me perguntando se eu queria ser cientista, nem o meu irmão, por exemplo. Porque verdade. as profissões em destaque aqui, você chega para uma criança e você pergunta se ela quer ser médico, advogado. Então, eu acho que isso não é uma questão só das mulheres, como se ser cientista fosse retirado das mulheres essa oportunidade. Eu acho que, de modo geral, até hoje, quando eu explico às pessoas que eu sou formada em química, elas, engenheiro, não, bacharel em química. Elas olham para mim com a cara de dúvida, Não sabe tipo, o que quer que dizer é, que você né? faz o quê da vida, então? Aí eu Aham. falo, eu sou cientista. As pessoas olham assim para mim como quem diz, isso existe mesmo? Essa profissão existe? Então, eu acho que tem vários pontos que a gente poderia levantar aqui. E eu gostaria de deixar também aqui claro que em todo momento das minhas falas eu tive um posicionamento super respeitoso e que não ofendi ninguém pessoalmente, né? Mas, enfim, vocês... Só era isso que eu gostaria de falar. Obrigada pela oportunidade Não, eu de me acho, e é posicionar. importante, assim, eu espero que eu não tenha reagido de forma que você se sentiu ofendida, Alice, Não, porque você de eu forma acho que alguma. o importante, o debate é importante, e é importante ter ponto de vista diferente também, mas eu acho que o que a gente está tentando trazer, assim, é que às vezes é legal olhar os dados e trabalhar com os dados para... Você vai... Acho que tem coisas que a gente vai introduzindo e vai acreditando como se fosse uma verdade, né? Tipo, do que é o natural e o que não é natural. Isso é tão difícil de avaliar. E aí, quando a gente vai vendo os dados, a gente vê, às vezes, que, tipo, ambientes onde as coisas são incentivadas, a participação das mulheres são incentivadas, aumenta a participação. Aí você vê, então isso também tem coisas externas, né? Tem fatores externos. Então, acho que é mais por esse ponto de vista. Mas eu acho que é um debate. A gente está aqui para debater. Acho que é importante trazer. Acho válido. E é importante ali saber que não é só porque ela tem a opinião dela que ela deve ser oprimida ou que ela não deve ser exposta. Sim, ela deve... Exato, a Alice, né? Eu confundi a Alice com a Aline. Desculpa primeiro, viu, Alice, por ter confundido o seu nome, mas espero também que em nenhum momento eu tenha passado qualquer impressão para você, tá certo? Acho que sua opinião, inclusive, ela é muito reflexo da nossa socialização. E é um processo, né? Se tiver que mudar, não se preocupe com isso, não. Tem que manter e defender, óbvio, o seu ponto de vista, viu? Parabéns pelas colocações e participação, tá? E a todos os outros alunos, queria agradecer muito a participação. Nádia, eu queria te dizer que foi o colóquio mais participativo. Ai, que ótimo, eu adoro quando até agora. Fala. Achei ótimo, gostei muito. Até agora foi o colóquio mais participativo, tá certo? Mais uma vez eu queria te agradecer a todo mundo por ter participado. Como eu falei, a gente vai ter esse debate, essa questão vai ser tratada, né? No CCN, a gente teve uma conversa anterior e a ideia é ter mesmo, né?
esse debate e trabalhar para fazer uma mudança nesse processo, né, cultural e, né, estrutural. Vamos em frente. Muito obrigada. Eu queria de novo pedir para todo mundo abrir os microfones para a gente agradecer mais uma vez a Nádia, parabenizá-la pela excelente apresentação. Obrigada, Nádia. Obrigada pela oportunidade.